ao seu coração, à sua casa, à sua família, ao meu coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos una nessa noite no propósito da oração, nesse tempo de oração, no nome do Senhor Jesus e na dependência do Espírito Santo do Senhor. Esse é o poder, né? É todo o mover do Senhor que nos conduz em oração. Aguardando as igrejas acessarem, né, chegarem através do link, a IPI de Palmital, a segunda IPI de Ourinhos, também os irmãos também de outras cidades, de outras localidades que estarão conosco nesta noite. Nós vamos ter esse tempo de oração, de intercessão. A Bianca vai disponibilizar o link nos grupos e a gente vai seguir nesse tempo do Senhor, amém? Nesta noite nós vamos ler da palavra do Senhor, vamos meditar brevemente na palavra do Senhor, e essa palavra ela é poderosa, ela é alimento para nós, para a nossa vida, e também nós vamos orar em espírito de intercessão, amém? A Edilene já está conosco, tá bem a transmissão, Edilene, todos os sinais, transmissão, som, imagem, tá ok, tá chegando bem para vocês. Assim que possível, me dê o retorno para que a gente possa caminhar nesta noite. Amém? Bianca, como é que tá a transmissão? Para mim tinha vindo uma mensagem de conexão, né? Então eu refiz tudo para dar início, né? Então eu espero que a conexão esteja boa. Se não tiver, o problema é aqui meu, tá? Assim que possível, Bianca, me dê o retorno. A todos que estão chegando, né, conosco nesta noite, graça e paz. Obrigada, Bianca, obrigada. Graça e paz. É difícil a gente falar e não ser entendido, né? A gente falar, não sair som na transmissão, tudo. A todos que estão chegando, que todos sejam acolhidos na graça do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor para a gente orar. Enquanto isso, irmãs e irmãos vão acessando a live, né, a transmissão. Hoje, espero que se fazer mais breve, nem ia fazer a transmissão hoje, né? Mas o Senhor nos chama, nos move, né? E o nosso compromisso, nosso amor é primeiro com o Senhor. Salmo 41, do versículo 1 até o versículo 3, eu estava lendo nessa tarde esse salmo, né, meditando naquilo que o Senhor tinha para colocar no meu coração para que eu pudesse transmitir a palavra dele. Não é o texto que nós vamos ler mais adiante. Nessa noite eu também não quero ficar falando muito, mas o salmista diz assim, os 3 primeiros versículos desse salmo. Aí depois você lê todo esse salmo é poderoso, e diante do contexto do texto que nós vamos ler mais adiante, que é João 17, que é a oração sacerdotal, e diante daquele contexto, né, que Jesus faz aquela oração ao Pai, esse salmo ele é tão oportuno, mas eu quero ler somente os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Glória a Deus.
uma palavra tão oportuna para nós. E brevemente, para a gente entender, verso a verso aqui, o versículo 1. Esse salmo fala para a gente, se a gente pudesse resumir, esse salmo fala que a gente tem que se ater ao caráter de Deus na nossa vida. A gente não se apegar, né, ao caráter humano, né, nos nossos relacionamentos. É o caráter de Deus. Deus que é justo, Deus que é verdadeiro, é Deus. Nos atermos ao caráter do Senhor. E o salmista, já no versículo 1, ele diz: bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O salmista quer dizer para nós que nada passa despercebido para o Senhor, que a bondade que a gente tem no nosso coração e que a gente oferece para o próximo, para o outro, para o necessitado, a bondade, a misericórdia, nada disso passa despercebido ao coração de Deus, aos olhos do Senhor, ao amor do Senhor para conosco. E a promessa, o Senhor o livra no dia do mal, né? Então que a gente possa descansar nessa palavra poderosa. E o salmista, ele vai descrevendo, né, os relacionamentos, a questão do cerco, dos inimigos, até aquele que ele considerava amigo, que levanta contra ele. Mas quero frisar isso, que a gente se atenha sempre, sempre ao caráter de Deus. O caráter de Deus não muda, o caráter de Deus é um caráter justo, santo, puro, verdadeiro, que a gente se atenha a isso. E o salmista diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Em meio às nossas enfermidades, às nossas dores, os nossos sofrimentos, quem nos assiste é o Senhor. O Senhor nos assiste. Podemos não ter assistência, né, humana, ou assistência humana ser escassa, ser esporádica, mas Deus nos assiste em todo o tempo. Ele cuida até do nosso leito, né? É o Senhor que faz a nossa cama. Quando a gente está adoentado, né, e a gente fica um tempo muito grande no leito, aquilo traz cansaço para nós, né? Aquilo traz um cansaço. Eu lembro dessa última vez que eu estava com dengue, e aí quando as minhas irmãs chegaram, quando a Ana trocou toda aquela cama, trocou o lençol, colocou o lençol limpo, arrumou tudo aquilo, tomei banho, deitei, aquilo tudo refaz. É nesse sentido, né? Nosso Deus, ele é o Deus que cuida até do nosso leito, ele nos refaz, né? Ele traz o refrigério, ele traz o bálsamo, ele é aquele que afofa, aquele que quando a gente arruma o travesseiro, né? Quando o travesseiro tá baixo, tá marcado, né? Do peso ali, o Senhor, ele vem com esse carinho, com esse amor, com essa generosidade, faz isso na nossa vida. Então, o salmista fala isso, para a gente fazer o bem, né, ao próximo, a todos, que nada passa despercebido aos olhos de Deus, ao coração de Deus. Nada, nenhuma bondade que você faz, nenhum ato de amor, nenhum ato de misericórdia passa despercebido diante de Deus. O contrário também. Então, que a gente se apegue nessa graça do Senhor. Amém? Vamos orar para que a gente continue na leitura da palavra e que a gente receba nesta noite a palavra do Senhor nos nossos corações, que ela seja alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Amém? Santo Deus, a Ti, Senhor, rendemos graças no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Nós rendemos graças, Senhor, pela presença do Espírito Santo do Senhor em nós, junto de nós, que fez morada no nosso coração, que habita, Senhor, o nosso coração para habitar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso caráter, Senhor, como igreja do Senhor, povo do Deus Santo, ó Pai. Nesta noite, nesse tempo de oração, nós nos entregamos ao Senhor e o Senhor conhece dos nossos corações. O Senhor sabe das nossas dores,
dos nossos enfrentamentos, das nossas limitações, daquilo que tenta, Senhor, nos esmagar, Senhor. Mas nesta noite, mais uma vez, Senhor, na sua presença, nós nos lançamos diante do Senhor e lançamos toda a nossa ansiedade, lançamos, ó Pai, todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, todos os nossos fardos. Cremos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra em Cristo Jesus, pelo poder da fé que habita nos nossos corações, que nesta noite, na hora da oração, na hora do clamor, na hora da entrega, da intercessão, os nossos fardos serão trocados, ó Pai, sairão dos nossos ombros, das nossas mentes, do nosso coração, da nossa vida, e o Senhor os tomará em Cristo Jesus. E nós receberemos, ó Pai, o fardo, Senhor, da caminhada de sermos igreja do Senhor em Cristo Jesus. Ah, mas o fardo do Senhor é leve e o jugo do Senhor é suave. Não machuca, não escraviza, não nos aprisiona, Senhor, mas nos conduz, Senhor, em temor a Ti, em vida com o Senhor, buscando cada dia mais, ó Pai, a Sua presença. Abençoe a cada um de nós. Vá tocando nos corações, que os nossos corações se abram, assim como a nossa mente, os nossos ouvidos, que nesta noite, nesta hora, Senhor, não sejamos somente ouvintes, que não somente sejamos aquelas e aqueles que assistem, Senhor, mas que nós participemos, ó Pai, desse momento, dessa hora de oração, que participemos com o nosso coração, que participemos com a nossa entrega, que participemos, ó Pai, com a nossa devoção, com a nossa adoração, que participemos, ó Pai, sabendo, ó Deus Santo, que nós estamos entregando ao Senhor no nosso coração, através das nossas orações, e sabendo e crendo, descansando, que o Senhor há de falar conosco, há de nos ministrar e há de tirar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem nos esmagado, Senhor. Tira, Senhor, nos refaz, Senhor, nesta noite, ó Pai. Essa é a minha oração. O Senhor é conhecedor de todas as realidades, ó Pai. Nada passa despercebido. Não precisamos, ó Pai, aumentar e nem diminuir nada, Senhor. Nenhuma dor, nenhuma circunstância. O Senhor as conhece na medida, Senhor, da Tua graça, Senhor. Que não seja na medida da nossa régua, Senhor, da nossa medição, da nossa balança, mas que seja na medida da Tua graça e da Tua misericórdia, a olhar para nós e a conceder em nós a Tua graça, Senhor. Que nós saibamos, ó Pai, que nada passa despercebido. Tudo aquilo que nós fazemos de bom ou de mal, Senhor, não passa despercebido diante do Senhor. Nos ajude a fazer sempre o bem, a reter sempre o bem e nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos livra, Senhor. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração no início desta noite. Em Cristo Jesus, amém e amém seja. Amém? Amém, Dona Elza. Conseguiu entrar? Dona Elza não está bem. Falamos um pouco antes da transmissão. Mas que bom que a irmã está conosco, a família está conosco. Eu quero abrir, né? Oramos, eu quero abrir em João 17. Deixa a palavra te alimentar, né? Entrar na sua vida como na minha vida e a permanecer na nossa vida. A palavra do Senhor tem esse poder e a palavra do Senhor faz isso nas nossas vidas. Então vamos ler agora toda a oração sacerdotal de Jesus. Eu ia ler só uma parte, né, porque eu não vou ficar falando muito nesta noite, mas vamos ler todo o texto, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Não é a minha palavra que tem poder, né? É a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo já vai trazendo entendimento, que você possa ir interpretando a palavra do Senhor nesta noite, recebendo a palavra do Senhor nesta noite. São 26 versículos, né? Nós vamos ler todo, vou ler de maneira pausada, né? Não vou ler apressada.
A oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João. Meu texto, a tradução é Ara. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. As tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. Amém. Por essa oração, por essa palavra. Por essa palavra viva. Por essa palavra com esse significado. Por essa palavra que é vida. Se a gente lê com calma, esse texto, ele é emocionante, essa oração. A gente vai entender tantas coisas. E nos momentos nossos de problemas, de conflitos, de sofrimentos, de lutas, ou que antecede a isso, ou que seja no meio disso tudo, ou seja após, que a gente leia essa palavra. E que a gente veja o poder dessa palavra, o poder da oração. Eu quero falar nesta noite brevemente, oração, propósito de fé. A oração, quero falar aqui, não vou ficar falando do texto. O texto é maravilhoso. A gente precisaria de muito tempo. Para você ter ideia, no início desse capítulo, até o versículo 5, Jesus está orando a Deus por si, está falando dele, Jesus. A partir do versículo 6, ele começa a orar, a interceder pelos discípulos que estão ali, ladeando ele. Se a gente vê desde o capítulo 13, o contexto de João 17, final do capítulo 13, capítulo 14, é chegada a hora da cruz. É chegada a hora da consumação. É chegada a hora da entrega de Jesus. Aqui Judas já o havia traído. Jesus ora do versículo 6 até o 19, Jesus está orando de maneira específica aos discípulos ali. No versículo 20, Jesus nos insere os discípulos que viriam a crer nele, a igreja dele. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Nesta oração, Jesus estava orando por você e por mim. O nosso nome estava no coração de Jesus e por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida. Antes do nosso nome estar escrito no livro da vida, o nosso nome estava nas orações de Cristo Jesus, nessa oração, no coração de Jesus. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Palavra de Deus, palavra eterna, palavra poderosa, palavra que traz, e quando ele diz, santifica-os na verdade, versículo 17, a tua palavra é verdade. E o que é verdade senão Jesus? Então a palavra é o próprio Cristo. A palavra, o evangelho é o próprio Cristo. É disso que Jesus está falando, queridos. E aí segue o capítulo até final da oração. Nós estamos inseridos nessa oração. Eu, você e todos aqueles que já creram, que creem e que virão a crer, estavam inseridos aqui nesta oração maravilhosa.
Nessa oração que Jesus fala do amor de Deus, ele fala assim, ele fala de unidade, ele ora pela unidade, ele quer a unidade da igreja, da irmandade, ele quer a nossa unidade com Deus, a nossa unidade com ele, a nossa unidade com o Espírito Santo, a nossa unidade uns com os outros, da mesma maneira que ele e o Pai eram e são unidos, que a Trindade tem essa união. E se a gente se ater no início da oração, que eu falei até o versículo 5, Jesus está orando, está falando dele. E o falar dele é para glorificar o Pai. A vida dele, a missão dele, o propósito da vida dele é glorificar o Pai. Isso é tremendo. E fala mais, essa oração fala de vida eterna. Vida eterna. Fala de unidade. Fala de glória a Deus. E é tão assim, maravilhoso, que ele diz assim, olha o versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E assim, é maravilhoso isso, porque o que Jesus está falando? O que João vai dizer? O que o apóstolo Pedro vai dizer? O apóstolo Paulo também vai dizer? Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. João vai dizer que Jesus Cristo, através das palavras, da confissão, da declaração de João Batista, o apóstolo João Batista vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. E Jesus está dizendo que Deus o amaste antes da fundação do mundo. Jesus sabia da cruz. Jesus sabia do sacrifício. A entrega de Jesus, o sim de Jesus, não foi no Getsemane. A entrega de Jesus é antes da fundação do mundo. Jesus disse sim, eu vou cumprir o envio, a missão que o Senhor, que o Deus Abba Pai confere a mim. Jesus não separa o sofrimento com o amor de Deus. Ah, Deus está infligindo esse sofrimento a mim. Olha o que é o peso da cruz. Isso não diminuiu em nada o amor, a obediência. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo, olha, é chegada a hora. Primeiro versículo, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a tua hora. Chegada a hora. É chegada a hora da cruz. É chegada a hora do sacrifício. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi aliançado, tudo aquilo que foi assumido na eternidade, tudo aquilo que foi ensinado através da palavra do Senhor, do Antigo Testamento, da vida dos patriarcas, da vida do povo de Deus, da vida dos profetas, até chegar Jesus, o Messias, que vai cumprir toda a promessa da salvação, o plano da salvação. Deus não tinha plano B. O plano de Deus para nós, para a nossa salvação é Cristo Jesus, sempre será eternamente.
E Jesus está dizendo, olha, que eles conheçam o seu amor, os mantenha em unidade, para que eles conheçam o seu amor, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Só que a palavra também diz que antes da fundação do mundo, Cristo já foi oferecido como cordeiro a ser imolado pelos nossos pecados, pela nossa vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu falei que eu vou ser breve. Às vezes, a nossa luta, às vezes o nosso sofrimento, às vezes as circunstâncias que nos cercam jamais podem, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, vamos pensar a partir do versículo 29, até chegar no final, versículo 36, 37, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Em Cristo Jesus, manifestado, consumado, realizado em Cristo Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer? Que as minhas lutas, as minhas batalhas, as circunstâncias difíceis que me cercam, que se impõem sobre mim ou sobre você, nada disso pode fazer, tem poder para fazer a gente achar que Deus não nos ama ou diminuir esse entendimento do amor de Deus. E eu não estou dizendo só de coisas fáceis, superficiais, estou dizendo de coisas. Jesus está indo para a cruz. Jesus está dizendo, é chegada a hora. É chegada a hora da morte. É chegada a hora da entrega. Jesus sabia o peso disso. Mas nisso, na cruz do Calvário, o Senhor, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus que precisa ser conhecido, o Deus verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os céus enviaram Cristo Jesus para a gente entender, receber, viver na dimensão da salvação do Senhor. Você está entendendo? Então nada, amados, não seja... Vamos ler lá Romanos, porque às vezes as palavras são tão assim, eu falo assim, palavras é palavras, né? A gente precisa ter atitude de vida. A gente precisa ter atitude de vida, porque a gente começa a separar. Até aqui eu vou. Até que eu amo, até que eu me mantenho firme, até que eu dou testemunho, até que eu insisto, até que eu oro. E às vezes acontece algo na nossa vida difícil. Eu estava falando com um amigo meu, pastor, que ontem, ele falando, fez o ofício fúnebre de uma família de um menino de 13 anos, o filho de 13 anos. E o que a gente diz numa hora dessa, para um pai, para uma mãe dessa? Deus é amor, Deus continua amando. Jesus está dizendo, olha, é chegada a hora da minha morte, é chegada a hora do sofrimento, é chegada a hora da cruz. Me glorifica, que o Senhor seja glorificado através do meu sofrimento, da minha entrega. Isso não vai colocar em xeque o amor de Deus na minha vida. Amados, nem nada pode colocar em xeque na nossa vida a questão do amor de Deus. Se está tudo bem, Deus me ama. Se as coisas se apertam, Deus não me ama. Se eu espirro, o que está acontecendo? Por que eu estou espirrando? Olha, Romanos 8, 31, nem ia ler esse texto, mas a palavra caminhou para isso e eu tenho uns pontos aqui que eu nem entrei e que eu vou ver se dá para entrar. Olha o que Romanos diz. Jesus está dizendo que ele quer que os discípulos conheçam o amor de Deus. Ele pede que o Senhor os mantenha unidos. Ele pede que o Senhor
o santifique na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é aquilo que Deus diz, não é o que eu digo, não é aquilo que eu penso, é aquilo que o Espírito de Deus revela para mim. A vontade não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A minha vontade, eu já disse isso várias vezes, mas a gente precisa repetir, a nossa vontade não é boa. Em algumas coisas ela pode ser boa, mas não. A nossa vontade não é do começo, meio e fim boa. A nossa vontade, ela não é agradável em todo momento. Pode ser agradável para mim, mas será que ela vai ser agradável para o outro? A minha vontade, ela não é perfeita. Pode ser perfeita para mim, mas será que vai ser perfeita para todos? Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então a gente não pode colocar em xeque. Jesus está dizendo isso, Senhor, ó Pai justo, Deus é justo. É o momento que antecede a crucificação, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe da agonia que ele vai passar, ele sabe do sofrimento físico, emocional e espiritual. Você já parou para pensar? Isso aqui, uma questão teológica. Quantas pessoas morreram crucificadas na época de Jesus e depois de Jesus e não salvam? Somente Jesus. Você sabia que tem pessoas assim, se você for pensar, aqui eu estou falando humanamente, no físico, tem pessoas que sofreram até mais. Porque se vocês terem a noção do período da Inquisição que foi, com todos aqueles instrumentos de tortura, Jesus foi torturado. Já parou para pensar? A tradição cristã diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Por que todos aqueles crucificados não salvaram ninguém? Não tem poder para salvar. Que somente Jesus salva, porque somente Jesus é Deus. É o Filho de Deus e é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas nesse momento que antecede a tudo isso, Jesus tem amor, Jesus tem oração. Oração como propósito de fé, oração como propósito de vida. Jesus intercede pelos seus discípulos, para que o Senhor, Deus, o Pai justo, não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal, os livre do mal. É isso que Jesus está falando. Jesus está pedindo pela santidade dos discípulos. Jesus está pedindo pela verdade na vida dos discípulos e nas nossas vidas. Jesus está pedindo pela unidade na vida dos discípulos. E olha o que a palavra, e em tudo isso, o que ele está dizendo? Final do versículo 24. Porque me amaste antes da fundação do mundo. E a cruz está ali. E a cruz está preparada. E cada passo que Jesus dá se aproxima mais da cruz. É chegada a hora. E Jesus diz, olha, é chegada a hora, a cruz se aproxima. O Senhor me amou até aqui. Mas agora eu percebo que o Senhor não me ama tanto assim. Porque olha o que eu vou ter que passar. Olha todo esse sofrimento que eu vou ter que passar. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Eu espero que sim. E se eu não estou conseguindo se fazer entendida, que a palavra esclareça isso para nós, queridos. Porque às vezes a gente passa por uma circunstância, a gente fica se vitimizando, a gente fica se sentindo, sabe, cheio de... Sabe, a gente dramatiza muito. Dramatiza muito da nossa vida, das nossas coisas. Olha o que Romanos 8, 31 está dizendo, até o versículo 39. Não ia ler esse texto, mas vou ler, para a gente ver do amor de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando disso? Jesus está dizendo que Deus, Abba Pai, o Pai justo, ele tem esse amor desde antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo,
Ele já se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado antes da fundação do mundo. A palavra do apóstolo Paulo, Romanos 8, 31 até o 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Só que tem muito crente que quer ser poupado de tudo. Tem muito crente que quer ser poupado de tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e nos ama. Porque eu estou bem certo que nem a morte, preste bem, isso é muito forte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos tragar do amor de Deus. Jesus orou por nós. Jesus intercedeu por nós. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo do Senhor habita nos nossos corações e intercede por nós. Amém? Então, o que eu queria dizer para a igreja nesta noite, para a gente concluir, é que a oração, ela é um propósito de fé, de uma vida de fé. A oração não pode ser um meio para eu atingir um fim. Então eu oro porque eu preciso de um milagre, né? Então a oração é o meio para eu atingir o fim. O fim, a finalidade é o milagre. Oração não é isso. Sim, nós oramos, nós cremos no poder de Deus, que opera milagres, libertações, milagres de toda natureza, espiritual, emocional, física, relacional. Mas a oração, ela não é um meio para atingir um fim. A oração, ela é um propósito, é propósito de fé, é um estilo de vida. É um jeito de se viver, é um estilo de vida, é o que dá sentido à nossa vida com Deus, com o Pai justo, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Entendeu? E diante desse sentido da vida, desse propósito da vida, nós somos abençoados com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com as benesses de Deus, com milagres, com coisas maravilhosas que o Senhor realiza nas nossas vidas. Mas também o Senhor nos dá o consolo para as nossas tristezas, para os nossos lutos, para as nossas perdas. Isso é vida de oração, isso é propósito. E quando, já para a gente caminhar aqui, para a gente concluir, e aí acabei não falando
as coisas que eu tinha anotado aqui, mas a oração, ela nos tira do isolamento. Nessa oração também sacerdotal, ensina isso para nós. A oração, quando a gente ora, a gente sai desse isolamento. A gente entra em comunhão com Deus. Então nós saímos do nosso isolamento de dor, de tristeza. E mais, quando a gente ora na igreja e com a igreja, esse isolamento, ele vai sendo retirado de nós. Mais ainda, aquele isolamento pessoal que acontece quando eu oro, quando eu tenho vida de oração, eu não tenho afastamento. Eu estou na presença de Deus. Estou diante de Deus. Eu estou junto a Deus. Deus está junto a mim, preenchendo, tocando. E quando a gente ora como igreja, e na igreja, no sentido de comunidade, esse isolamento também, ele vai acabando. Tem um propósito maior ali. E quando a gente, como igreja, ora por esse mundo, que Jesus diz, olha, cuida deles, porque eu não estou mais no mundo, mas eles estão. A igreja está. Então, quando a gente ora como igreja, como comunidade da fé, a gente vai rompendo esses isolamentos. Você vê como o mundo está cheio de ódio? As pessoas estão cheias de ódio. Eu fico assim, triste, preocupada com esse mundo, com as pessoas. Nós precisamos ser mensageiros do amor num mundo de ódio. E como que a gente consegue isso? Através do poder da oração. Oração como um propósito, como um estilo de vida, de fé. Não oração como um meio para a gente atingir um fim. Eu oro, eu preciso orar porque eu tenho essa demanda, eu tenho essa necessidade, então eu vou orar. Isso não é estilo de vida cristã. Isso não é estilo de vida de gente de fé. Então nós precisamos, esse mundo está tão carregado de ódio, de inimizades, as coisas estão correndo solta. Então a gente precisa, e aqui eu já quero concluir, a gente precisa tomar uma decisão. Às vezes eu vejo assim na internet postagens de ódio, um ódio político, há uma violência política nos nossos dias. O ano que vem nós vamos ter eleições. Como que vai se dar isso? Um ódio. Não dá para ser crente. Isso eu falo sem sombra de... Não dá para a gente ser crente de Jesus e ter esse ódio. Algo está errado. Algo está errado conosco. Ou a gente tem o amor de Deus e a gente é mensageiro desse amor de Deus, ou nós somos mensageiros de caos, de ódio, de intolerância. O outro pode pensar diferente de mim, eu posso não concordar com nada do outro, mas a palavra em Cristo Jesus nos ensina o quê? Amar os inimigos, a orar por eles. Então, onde que nós vamos caminhar? Onde que nós vamos chegar? Nós estamos vivendo dias em que está se levantando ao redor de nós. E a igreja precisa tomar cuidado. A lei do talião, que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, morte por morte. Onde que nós vamos chegar? Então, essa oração sacerdotal, antes dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, os nossos nomes estavam no coração do Senhor, de Cristo Jesus, nos lábios dele. Ele orou por nós, ele intercedeu por nós. Amém? Então, a oração, ela precisa ser um estilo de vida. Eu preciso
o que Jesus está falando também na oração sacerdotal é conhecer a Deus. A oração, né, nos leva a conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é no intelecto, é vida com Deus, é estar na presença de Deus, é ter intimidade com Deus em todo momento, em qualquer circunstância da nossa vida. Então, era isso que eu queria entregar para a igreja nesta noite. Não pense que a oração, não faça da sua vida de oração assim. Eu vou orar porque eu tenho, a oração é um meio para me atingir um fim. Eu tenho um problema, minha família tem um problema, alguém tem um problema, então eu uso a oração para atingir esse fim. É o contrário. A oração, ela é um estilo de vida. Né? É quem nunca sai da presença de Deus. A gente não sai da presença de Deus. Oração é vida, é proximidade, é intimidade. E diante disso tudo a vida acontece. E milagres acontecem. E libertações acontecem, e restaurações acontecem, e conforto vem, e consolo vem. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa hora. Vamos orar em espírito de intercessão. Eu vi a Anice, pastora lá em Presidente Prudente, deixou um oi aí. Um abraço, Anice. Deus abençoe você, a toda a sua comunidade, a igreja, toda a irmandade. Amém? Nós vamos orar. Quero orar por você. Você ore por mim. Que oremos uns pelos outros. E também eu quero pedir, vamos orar, a igreja sabe disso, nós temos orado pela vida da dona Elza, né, pelos exames, tratamento, né, nós vamos orar nesta noite, que toda essa, a pressão dela está um pouco alta, a questão da diabetes também, tudo isso decorrência ao tratamento, né, nós vamos pedir que a mão do Senhor, que está sobre ela, né, que ela sinta essa mão, esse poder do Senhor sobre ela. Vamos continuar em oração pela vida da nossa irmã Dona Lourdes, aqui da Segunda de Ourinhos. A nossa irmã está internada desde sexta-feira à noitinha. E ela tem fibrose pulmonar. E assim, um quadro assim que foi evoluindo, né? Ela teve uma queda séria. O ano passado ela trabalhava numa gráfica e ela caiu a escada, vários lances de escada, né, e degraus, e ela teve o pulmão agora que chegou ao conhecimento, né, que a gente descobriu tudo por causa de várias tomografias e tal, perfurou o pulmão direito, ela já tem esse pulmão direito, só 20% desse pulmão perfurou, e ficou todo esse tempo entrando ar, e agora deu pneumotórax, né, que as bolhas de ar começaram a estourar. Então foi um quadro bem difícil, bem severo, bem grave, mas graças a Deus ela está melhorando, está em tratamento, está ainda com dreno, e a gente se falou hoje e ainda vamos nos falar à noite, e se tudo estiver bem, amanhã ela vai passar por mais exames, e aí amanhã, dependendo do resultado dos exames, tira o dreno. Então que a gente continue em oração pela vida da nossa irmã. Eu também peço pela minha vida, pela minha saúde, peço que a igreja continue em oração por mim e por todos vocês, igreja, todas as famílias. A Bianca está pedindo oração para a Ione. A Ione é uma das cuidadoras da Ruth, né? E aí, ó, há poucas horas o filho da Ione faleceu. Aquilo que a gente estava falando, né? Eu não sabia, estou sabendo agora. Não tem ainda detalhes, eu imagino como que ela está. Mas vocês estão aí também, e acima de tudo, Deus está aí. E que vocês, eu sei que a Ana, o Júnior, a Vânia, todos vão ser suporte para esse momento, que ela é muito difícil dessa família, uma família que necessita das nossas orações. Ela pediu oração pelo filho, né, por libertação, e que acima de tudo, Deus está aí, né? E que o nome do Senhor seja invocado, a graça do Senhor seja invocada sobre essa família e sobre tantas famílias que estão enlutadas. Amém?
Vamos orar por todos, vamos nos colocar em oração, né? Vamos orar. Santo Deus, Pai de misericórdias, Pai justo, nos dê, Senhor, esse olhar, nos dê esse coração, Senhor, nos dê essas palavras de fé, Senhor. Não nos dê, Senhor, um ato de orar, o Deus Santo, simplesmente porque nós temos uma necessidade e a oração é um meio para a gente ter sanado a nossa necessidade. Que o nosso coração, que já foi resgatado na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, quando o coração dele explodiu por amor de nós, de todos nós. Ah, Senhor, que a gente também tenha esse coração, ó Pai. Esse coração que crê, que glorifica o Senhor através das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas dores, das nossas lágrimas, que tudo seja, Senhor, para a glória do Senhor. Que os nossos enfrentamentos, que as nossas lutas, Senhor, seja para a glória do Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, quer comamos, quer bebamos, como vivemos, Senhor, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja para a glória do Senhor. E quem vive para a glória do Senhor entendeu, Senhor. Está na dimensão, Senhor, dessa comunhão com o Senhor. E que nós tenhamos no nosso coração mesmo essa certeza de que o Senhor é Pai de misericórdias, o Senhor é Pai justo, mesmo em meio, Senhor, às nossas tempestades. Mesmo em meio, Senhor, aos furacões da nossa vida, meio em meio às adversidades, às dores. Mesmo em meio, Senhor, diante de um caixão, Senhor, de um filho, Pai. Que uma mãe tem que olhar, ver, se despedir, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja adorado. Que o Senhor seja amado, Senhor, na vida, na morte, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na liberdade. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, e adorado em todo momento da nossa vida. Cristo Jesus veio dos céus para abrir os céus para nós, para elevar os nossos olhos, ó Pai, para que a gente perceba que o céu, Senhor, não pertence às estrelas, às nuvens, ó Pai, que o céu é do Senhor e o Senhor nos chama para o céu. Ah, Senhor, que o nosso olhar, Senhor, tira, Senhor, o nosso olhar tão fito, tão apegado às coisas terrenas. Não permita, Senhor, que a gente passe por essa vida, por esses dias, semanas, meses, anos, ó Pai, sendo crente, Senhor, desatento, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente envergonhe o Teu Evangelho, Senhor, com ódio, com inimizade, com palavras de julgamento, de juízo. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos mensageiros do Seu amor. Não dá para ser crente e odiar, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor, nesse momento, no nosso país, mundo afora, Senhor. Que a gente possa impactar, Senhor, esse mundo tão odioso, tão caótico. Deus Santo, que a gente possa impactar com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, conforme o salmista diz, ó Pai, nós lemos nesta noite que nada disso passa despercebido aos Seus olhos, que a bondade que nós conferimos, ó Pai, ao coração de alguém, do próximo, não passa despercebido. Senhor, não permita, às vezes a gente quer ter razão em todas as coisas e a gente perde a comunhão com o Senhor. Que a gente tenha mais comunhão e menos razão nos nossos argumentos, nas nossas discussões. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E agora, Senhor, eu coloco diante do Senhor que a Sua mão de poder, Senhor, que traz o bálsamo, que traz a cura, porque o Senhor é a própria cura para nós.
Venha sobre nós, ó Pai, nesta hora eu intercedo, Senhor, pela vida da dona Elza, que está junto conosco nesse momento, que ora, que clama, que tem derramado na sua presença. Eu clamo, Senhor, pela vida dela, pelo físico dela, Senhor. Vai retirando, Senhor, no nome do Senhor Jesus, todo esse sinal de enfermidade, de infecção, de mal-estar, de abatimento, corpo prostrado, mas que jamais a fé dela, Senhor, se prostre, Senhor. O Deus Santo, se desabe, Senhor, mas que ela seja fortalecida no Senhor. Eu oro, eu clamo pela vida, Senhor, da dona Lourdes. O Senhor tem operado milagres na vida dela, Senhor. É o Senhor que tem direcionado, Senhor, todas as coisas. E eu creio, Senhor, que o Senhor está direcionando, o Senhor vai direcionar, e o Senhor está cuidando e cuida mesmo, Senhor, porque nós não conseguimos, ó Pai. Podemos, ó Pai, fazer alguma coisa, mas o Senhor é o Deus que age por completo. Age e faz a sua obra naquela vida, Senhor, diante daquela enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Eu clamo por mim, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde física, Senhor, pela minha saúde mental, pela saúde do meu coração. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tenta adoecer, enfermar, parar, estagnar. Lança fora, Senhor, no nome de Cristo Jesus. E eu clamo também ao Deus Santo, por todos que estão conosco, sentindo algo no seu físico, dentro da sua casa, com algum querido, Senhor. Eu peço que a sua mão de poder esteja sobre eles e sobre nós, ó Pai. E nesta hora eu intercedo, Senhor, pela vida da Ione, Senhor. O coração dessa mãe, Senhor, sangrando, enlutado. O Senhor sabe, Senhor, das dores. O Senhor sabe das lutas dela, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, Senhor. E que ela, Senhor, se refugie no Senhor. E que ela busque no Senhor a força, o lenitivo, o consolo e o conforto. E não há dor, Senhor, que não possa ser consolada pelo seu amor, porque é a palavra do Senhor. E nós lemos nesta noite. E a palavra do Senhor é verdadeira, é Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem anjos, nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Nós cremos assim. Nos ensina, Senhor, a viver isso de maneira verdadeira, de maneira intensa, de maneira que em todo tempo, glorifiquemos o Teu nome em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo do Senhor. Dispense sobre nós a Tua bênção, Senhor. Dispense sobre nós a Tua paz. Dispense sobre nós a cura, a bênção da Tua cura sobre o nosso físico, emocional, espiritual e relacional. Nós oramos a Ti, nós confiamos no Senhor. Nós não invocamos a oração, ó Pai, o Deus Santo, como um meio para atingir uma finalidade, mas a oração é vida com o Senhor. É o propósito da nossa vida com a vida do Senhor, com o seu coração. Nós queremos, ó Pai, que o nosso coração bata em sintonia com o teu coração cheio de amor e de compaixão, ó Pai. Nós queremos que o nosso altar, Senhor, da nossa vida, se prostre, se derrame no teu altar, Senhor, de onde vem todo o poder, toda a misericórdia, toda a graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos confiados e descansamos na fé no Senhor em Cristo Jesus. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém seja. Amém, queridos? Amém. Para quem disse que essa reunião ia ser tão breve, tão rápida, né? Coisas que eu anotei, assim, o Senhor vai. Mas é o Senhor. Receba uma bênção que é do Senhor. É do Senhor. Que essa bênção entre, invada, vai iluminando, vá arejando
Vai colocando no lugar tudo que precisa ser colocado na minha e na sua vida nesta noite, amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor do Deus Abba Pai, Pai justo, amor esse, inigualável, imensurável, amor eterno, que o amor dadivoso, doador, que amor redentor de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, que morreu por nós, por isso nós vivemos nele, com ele, para todo sempre. Que o amor das consolações eternas do Espírito Santo do Senhor venham sobre nós e entre dentro de nós e se apegue em nós e imprima em nós, em nossas casas, famílias, no povo de Deus, na igreja do Senhor, agora, espalhada por toda a terra, que imprima em nós a presença dos céus em nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, igreja. Amém, queridos, todos que estiveram conosco nesta noite. Que Deus te abençoe, te guarde e continue a falar com você, tá? Boa noite, bom descanso, obrigada por todos, o carinho, tempo, atenção, todas as famílias aí que aí estão. Os outros que também em outro momento verão e serão abençoados pelo mesmo Deus que aqui está conosco. Vai abençoá-los também. Boa noite, shalom, um abraço. Beijo, dona Elza, melhoras. Se Deus quiser, amanhã, eu sei que a senhora dorme cedo, amanhã a gente se fala, minha querida, e o Senhor vai trazer boas notícias para nós. A cada uma de vocês também, um beijo, boa noite, shalom.